Sejam muito bem-vindos nesta terça-feira de calor intenso. Aqui em Patinga está quente, para a glória do Senhor. Não sei como está aí, se você é de outra cidade, mas vamos entrando para mais um dia que o Senhor preparou para nós. Aleluia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite, Lucélia, Vanessa. Já vai entrando e vá convidando. Mande aí para todos os seus contatos. Nós podemos mandar até para 50 pessoas de uma vez. Então manda aí, manda para todo mundo que você puder. Talvez a pessoa não vai poder entrar agora, mas quem sabe ela vai ter a oportunidade de ser edificada pela palavra de Deus. Amém? A graça e a paz, Josi, Videira de Santana do Paraíso, Zilda, Renata, Michele, Girlane, Santa Luzia, minha querida Carol, de Belo Horizonte. Amém. Irina, boa noite, seja bem-vinda. Hoje é terça-feira, 29 de setembro. Tava olhando, amanhã fazem 3 meses que nós estamos aqui nesse encontro semanal. Para a glória de Deus, né? Por causa da graça do Senhor. Dizem não, né? Especialistas afirmam que para que você possa mudar, né, um hábito, adquirir um hábito, você precisa de 21 dias fazendo aquilo, né, durante 21 dias. Outros afirmam que você precisa de 90 dias para mudar um hábito. Olha, nós já estamos aí alcançando a marca dos 90 dias. Não é diário, mas é semanal. E eu quero louvar o Senhor pela sua vida, que está aqui comigo desde o início. Quem está aqui comigo desde o primeiro dia? Levanta a mãozinha aí e permaneça em nome de Jesus. Eu sei que realmente é um desafio, né? Muitos não conseguem assistir ao vivo, eu entendo totalmente, porque realmente tem dias que você tem compromisso, ou tem pessoas que têm compromisso fixo toda terça-feira nesse horário, mas eu tenho recebido testemunhos de pessoas que conseguem assistir depois e são edificadas pela palavra de Deus. E este é o nosso alvo, ser instrumento do Senhor para edificar a vida de outras pessoas. Eu tenho sido muito abençoada pelo Pai, Chaelma, que está aqui falando, né, Chaelma? Glória a Deus! Você está aqui comigo toda semana, aleluia! Eu tenho visto mesmo as irmãs que estão aqui toda semana, algumas não assistem ao vivo, mas depois assistem, né? E louvado seja o Senhor por isso. Como eu disse para você, Karina também está aqui desde o início, né, Karina? Toda semana, glória a Deus! Mas eu tenho sido muito abençoada pelo Senhor, porque, né, eu busco toda semana uma palavra de Deus para poder ser alimentada por Ele e também para ser instrumento do Senhor para marcar a sua vida. E o desejo do meu coração é transmitir para você a mensagem, né, a palavra de Deus. Nós estamos aqui não somente para... o alvo não é nada além de sermos edificados pela palavra de Deus. É esse o nosso objetivo, nada mais do que sermos alimentados pela palavra do Senhor, porque ela é que transforma. Ela é que transforma. E eu me lembrei essa semana de uma palavra que eu recebi há uns 5 anos atrás, e a pessoa, né, que orou por mim e liberou essa palavra sobre a minha vida disse que eu seria usada pelo Senhor. Na época eu nem era obreira, né? Eu fui apresentada como obreira naquele ano, então eu era somente esposa de pastor. E a pessoa, né, que o Senhor usou, ela orando comigo, ela disse que Deus iria me usar para que eu pudesse transmitir leveza para as pessoas. E ela via
mulheres, né? Especificamente mulheres entrando na minha casa e saindo mais leves. Mulheres entrando na minha casa com peso e saindo leves. E o Senhor me fez lembrar dessa palavra essa semana. E de uma forma, né, sobrenatural, essa ferramenta, essa devocional online, né, é uma forma dessa, né, digamos assim, dessa palavra se cumprir. Porque eu estou aqui conectada com pessoas, né, que não estão comigo aqui de maneira presencial, mas estão de uma certa forma na minha casa comigo, né? Cada um na sua casa, porém estão aqui comigo. E o meu desejo é que realmente eu possa ser instrumento do Senhor para trazer, né, a palavra de uma maneira simples, de uma maneira que você possa se identificar e que você consiga, né, pela graça de Deus, colocar em prática no nome de Jesus, para que eu e você possamos realmente desfrutar, né, da vida abundante, né, viver em plenitude de vida em todas as áreas. Eu não sei você, mas eu tenho sido grandemente abençoada nesses dias. Né? Nós estamos aí, amanhã nós vamos fazer 3 meses, eu estou muito feliz e o desejo do meu coração é permanecer. Né? Eu sei que quando nós começamos essa devocional pela internet era porque realmente nós não tínhamos como estar encontrando com as irmãs, né, da igreja de maneira presencial, mas eu, né, confesso que mesmo as coisas voltando, né, cada dia a sua normalidade de antes, se assim vai acontecer, né, em nome de Jesus vai acontecer, eu pretendo continuar. Então eu quero saber, você vai ficar aí firme comigo toda terça-feira, 21 horas? Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós vamos falar a respeito do Deus do impossível. Né? Hoje de manhã eu estava pensando qual o título que eu dou para essa palavra. Poderia se chamar, né, Deus sobrenatural, milagre da vida, mas aí o Senhor colocou no meu coração esse título, Deus do impossível, porque realmente este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, aquele que dá a última palavra, aquele que, digamos assim, que bate o martelo final. Pode as coisas estarem aparentemente destruídas, pode tudo estar do avesso, pode as pessoas falarem que já não tem mais jeito, que é o fim, mas se o Senhor não falar, ainda não acabou, ainda não é o fim. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Então eu queria que nós pudéssemos orar, né, para que realmente essa palavra pudesse transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela é poderosa e é ela que transforma a nossa vida. Por isso, eu sempre gosto de falar, tenha o hábito de comer da palavra de Deus. Né? Quando nós estamos com fome natural, né, o nosso corpo está necessitado de um alimento, nós comemos e logo nós ficamos saciadas. Mas com a palavra do Senhor não é assim. Quanto mais nós comemos, quanto mais nós ali degustamos, nos alimentamos, mais fome nós temos. E essa deve ser, né, realmente esse é o propósito. Nunca estar satisfeito, nunca estar se sentindo pleno, sempre desejando querer mais. Então, todos os dias, quando você acordar, não sei como que é a sua rotina, não sei o que você faz quando você acorda, mas um conselho que eu te dou, tenha o hábito de comer a palavra de Deus assim que você levantar, porque ela é o alimento que você vai precisar, que você precisa para te sustentar durante aquele dia. E sempre o Senhor, através da sua palavra, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar acerca de situações, né, que você vai estar vivendo ali no dia a dia. O Espírito Santo vai te lembrar de versículos da palavra para que você possa aplicar na sua necessidade, naquilo que você precisa. Amém? Então nós vamos orar e em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. Pai, muito obrigada porque este é o dia que o Senhor fez. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que nós temos mais uma vez
mais uma semana nós estamos aqui, Senhor, para compartilhar a respeito das verdades da Tua Palavra. E agora, Pai, eu quero Te pedir, abre o nosso coração, venha nos dar, ó Pai, entendimento, clareza, para que nós possamos ver como o Senhor vê, para que nós possamos, ó Deus, sentir como o Senhor sente. Nós queremos realmente ser alimentados pela palavra do Senhor. Eu declaro que cada pessoa que está aqui comigo nesta noite vai ser nutrida. A Tua palavra vai entrar e vai penetrar na nossa mente, no nosso coração e vai transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está entrando agora, que eu ainda não cumprimentei, boa noite, a graça e a paz. Já entra e já compartilha aí nesse link abaixo para todos os seus contatos, para que possamos realmente receber o alimento da palavra de Deus. Eu queria lembrar aqui que se você, quando nós começamos essa devocional no início, nós falávamos mais, mas o alvo era também orar pela sua vida. Aqui, não tem como nós orarmos ao vivo pelos pedidos das pessoas, também não é esse o objetivo, mas eu tenho encargo no meu coração de orar pela sua vida. Então, se você tem um pedido específico, uma necessidade específica, você pode estar compartilhando comigo, depois no privado, no direct, ou então mandando aqui nesse ponto de interrogação, nessa caixinha de perguntas aqui, para que eu possa estar orando por você. E eu tenho recebido testemunhos de mulheres que lá no início colocaram necessidades diante do Senhor, e compartilharam ali comigo, e nós tivemos a oportunidade de orar e o Senhor respondeu, porque realmente o Senhor tem prazer em nos responder, prazer em satisfazer aos desejos do nosso coração. Então, se você tem algum pedido, você pode depois compartilhar comigo, que vai ser um grande prazer. A palavra do Senhor fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Estava assistindo aqui ao estudo do livro de Gálatas com o pastor Luiz, e ele falou sobre isso hoje, da importância de você ter alguém para compartilhar, para que possa ser um homem ou mulher de Deus em sua vida, para orar por você. E assim nós levamos a carga um do outro. Talvez a situação não mude, o problema não seja resolvido, mas só o fato de saber que tem alguém orando por você, te ajudando, ali a colocar diante do Senhor aquela situação, já é algo realmente que traz refrigério para a nossa alma. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Alguém colocou aqui que estava travado o vídeo. Tá normal aí para vocês? Porque eu não tenho o hábito de perguntar, Eu vou falando. E depois, quando eu vou assistir de novo a live, eu vejo que às vezes em alguns momentos ficou embaçado. Mas se tiver ok aí, só acena para mim, fala que tá tudo bem. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito do Deus do impossível. E o texto que eu deixei é o texto de João 11:40, que fala: se creres, verás a glória de Deus. Então o próprio Senhor Jesus aqui está falando que se eu e você crermos, tivermos com o nosso coração conectado ao Espírito Santo de Deus e crer nas promessas, crer na palavra, nós veremos a glória do Senhor. Porque não depende da minha performance, não depende do tanto que eu oro, não depende do tanto que eu faço, não depende do tanto que eu luto com as minhas forças. Depende somente de eu e você crermos, Às vezes a gente pensa assim, mas é só isso, só crer? É só crer, porque todas as nossas obras o Senhor as faz por nós. E nós vamos hoje meditar a respeito de uma história da palavra de Deus que está descrita lá no livro de João, no capítulo 11. É uma história que eu creio que muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, que fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Hoje nós vamos meditar a respeito dessa linda história de um milagre sobrenatural, Eu já testemunhei muitos milagres na minha vida. Eu já testemunhei milagres de cura, digamos assim, de libertação, de
uma bênção financeira, muitas coisas, mas eu nunca presenciei alguém que estava morto, né, e veio e ressuscitou. Eu creio que você também não, né? Não é um milagre muito comum, não é comum mesmo, mas nós vemos isso descrito na palavra do Senhor. E olha, eu creio que nós não desfrutamos mais da glória de Deus, porque muitas vezes nós não cremos, porque a própria palavra, né, o próprio Senhor Jesus disse que aquele que crê faria as mesmas obras que ele fez e obras maiores faria. Ou seja, se Jesus ele ressuscitou alguém na palavra de Deus, e eu e você que cremos podemos fazer as mesmas obras e obras ainda maiores, né? Eu creio que como filhos de Deus nós precisamos aprender a ser mais ousados, a realmente ser ousados e intrépidos na presença do Senhor, nos apropriando mesmo da identidade de filhos amados. Mas nós não ficamos condenados, porque eu creio que nós estamos sendo transformados, e de glória em glória nós vamos alcançando, né, a plenitude aí e vivendo grandes experiências com o Senhor. Mas hoje então nós vamos falar a respeito dessa história que está descrita ali, como eu disse, no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. E a história é muito longa, né? Vai do versículo 1 ao versículo 45, então eu vou ler para você. E à medida que eu for lendo, nós vamos parando e meditando a respeito daqueles versículos ali. E aí a palavra do Senhor diz assim, só um minutinho que eu vou abaixar. A palavra do Senhor diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo ao Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: o Senhor está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã Maria e a seu irmão Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então aqui nesse primeiro momento, o Senhor Jesus então recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo e havia, no caso, ele estava enfermo, e as irmãs de Lázaro então pediram para avisar ao Senhor a respeito da enfermidade, aquele que o Senhor amava estava doente. E a palavra de Deus ainda afirma que o Senhor amava a Lázaro, a Marta e a Maria. E aqui a Bíblia vai dizer no versículo 6 que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele demorou 2 dias.
2 dias no lugar onde ele estava. Né? Ele recebeu a notícia, demorou 2 dias para que, né, pudesse receber essa notícia. Ou seja, aqui nós aprendemos um princípio importante que eu quero deixar para você nessa noite. O primeiro deles é que, né, como eu descrevi aqui para você no versículo 6, a palavra de Deus diz: Jesus demorou 2 dias para ir ao encontro de Marta e Maria. Elas foram, né, levaram através ali daquelas pessoas a notícia de que Lázaro estava doente. E a palavra de Deus diz que Jesus não foi imediatamente resolver o problema delas. Jesus demorou 2 dias para sair do lugar onde ele estava, até chegar aonde eles estavam. Ou seja, além dele demorar 2 dias para começar a sair do lugar onde ele estava, ainda tinha distância em dias para que ele pudesse chegar lá aonde Lázaro estava, né? Aonde ele morava. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que existem situações na nossa vida em que vai exigir, digamos assim, um processo. O milagre que eu preciso, a circunstância que eu preciso que seja resolvida na minha vida, não vai ser algo imediato. Existem momentos, existem situações que eu e você vivemos em que nós oramos, nós declaramos, nós cremos na palavra e proferimos a palavra de Deus, entramos, né, vamos ali orar com autoridade, com ousadia, e aquela situação, ela acontece de maneira imediata, ou seja, a resposta é imediata. Você ora e a cura acontece. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, muitos vão testemunhar a respeito de uma cura imediata. De uma cura imediata. Você estava enfermo, ou alguém da sua família estava enfermo, e aí você orou e aquela pessoa foi curada. Então foi uma circunstância diversa que foi resolvida de maneira rápida. Você levou a sua necessidade para o Senhor e Ele ouviu a sua necessidade, o seu clamor, e resolveu o seu problema de maneira imediata. Mas não foi o que aconteceu aqui com Lázaro e as irmãs. E muitas vezes não é o que acontece conosco. Existem orações que demoram um tempo para serem respondidas. Né? A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E para certos milagres na nossa vida também existe um tempo determinado. Existem, né? Quantos aqui já não oram há anos por alguma situação, né? Eu mesma tenho uma situação na minha vida que já tem muitos anos que eu oro por ela. E eu ainda não vi esse milagre se concretizar. E eu confesso para você que esperar no Senhor é um grande teste para nós, para a nossa fé, né? Porque nós vivemos hoje a geração, né? As pessoas falam a geração do fast food. É tudo muito rápido, né? O mundo hoje é assim. Os nossos filhos são criados assim. E nós também, né? Mesmo que não, né? Por exemplo, da minha geração para trás, não era tão acelerado o tempo, as coisas, mas hoje nós já nos adaptamos, então tudo para nós é rápido, né? Você quer, por exemplo, você manda uma mensagem para alguém e você quer que a pessoa veja rapidamente e te responda naquele momento, enquanto ali né, aqueles 2 sinais ali do WhatsApp não fica azul, você não sossega. E hoje em dia tem uma ferramenta, né, que as pessoas conseguem visualizar e você nem sabe que a pessoa visualizou, aí você fica naquela angústia, será que a pessoa viu, será que ela não viu? Por quê? Porque hoje nós somos essa geração da rapidez, só que para as coisas de Deus, em alguns momentos isso não acontece, e aí vai exigir de nós realmente a perseverança. Você e eu perseverarmos em crer nas promessas do Senhor, nas promessas de Deus, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido. Mesmo que aquela bênção, aquele milagre, aquela necessidade ainda não ocorreu na minha vida e na sua vida. E olha,
eu acho interessante que quando você vai ler, né, essa passagem, qual é a atitude de Jesus diante dessa situação? A Bíblia vai dizer, quando, né, Jesus fica sabendo ali no verso 4, olha o que o Senhor Jesus diz. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que Jesus fez aqui? Jesus, ele declarou a palavra, ele, né, digamos assim, ele reafirmou a palavra. E quando você vai ler, né, você vê isso no verso 4, lá no verso 15, né, o Senhor Jesus, quando ele falou para os discípulos que Lázaro já havia morrido, lá no verso 15 ele fala: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Ou seja, Jesus se alegrou por não estar ali aonde Lázaro estava, né, doente. Por quê? Porque para que possais crer, ou seja, Jesus se alegrou por não estar lá, porque ele sabia que ao chegar ali, naquele lugar, ele iria realizar o milagre da ressurreição. E é isso que o Senhor faz, né? Nesse tempo em que você e eu esperamos a bênção, a resposta de determinadas orações que nós fazemos, o que nós devemos fazer? Qual que deve ser a nossa atitude? Declarar a palavra, reafirmar a promessa. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu tenho aprendido, e à medida que eu tenho aprendido, eu tenho procurado colocar em prática, né? Não tanto quanto eu gostaria, mas eu tenho me esforçado para não retroceder. É lembrar o Senhor, lembrar ao Senhor da promessa, das promessas. Mas como assim Deus precisa ser lembrado? Por acaso Deus se esquece? Não, Deus jamais se esquece. Mas quando você lembra Deus da aliança dele com Cristo, por quê? Uma coisa, né, que a gente sempre fala aqui, por isso que nós, né, a minha primeira devocional lá no dia 30 de junho falou sobre isso, a respeito da nossa identidade. Então a primeira coisa que nós precisamos é saber quem nós somos. Somos filhos amados de Deus. E uma vez que nós somos filhos, essa é a nossa posição. Jamais ninguém poderá tirá-la de nós. Pode ser que às vezes nós estejamos vivendo situações em que não esteja muito condizente com a nossa posição, mas ela não muda a nossa posição. Nós somos filhos amados de Deus. E porque nós temos essa convicção de que nós somos filhos, nós estamos em Cristo. E Cristo veio e ele pagou todo o preço, toda a dívida, todas as cláusulas da aliança que eram necessárias para que alguém pudesse receber a bênção de Deus. Jesus veio e pagou por mim e por você. Sabe por quê? Porque ele sabia que eu e você não daríamos conta de cumprir as cláusulas da aliança. Então Jesus veio, Jesus pagou o preço. Lá na cruz, ele disse: está consumado. E quando eu e você cremos nessa verdade, nós então entramos nessa posição de filhos amados de Deus, porque nós estamos em Cristo. E Deus não pode negar nada para Cristo. Deus não pode negar nada para Cristo. Por quê? Porque faz parte das cláusulas da aliança. Uma vez que ele cumpriu tudo, agora ele tem total, digamos assim, acesso para receber a bênção. E ele, então, Deus não pode negar nada a Cristo. E se eu e você estamos em Cristo, Deus também não pode negar nada para nós. Aí que eu entro falando, né, a respeito de você e eu, lembrarmos ao Senhor das promessas que Ele mesmo declarou na sua palavra, né? E foi isso que Jesus fez. Ele fez isso aqui no versículo 4, ele fez isso aqui no versículo 15, e lá no versículo, eu não vou conseguir ler com você toda a história, né, porque o texto, como eu disse, é grande, mas eu vou aplicando os princípios aqui em versículos chaves, e depois você pode estudar, né, com calma aí na sua casa. Mas lá no versículo 23, né, quando Jesus então ficou sabendo, esperou 2 dias,
declarou para os seus discípulos que Lázaro já havia morrido. Então Jesus vai até o encontro de Marta e Maria, e a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou, né, ali em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado, né? Ele estava enfermo, ele veio a falecer, ele foi sepultado e já faziam 4 dias. Então Marta, ela foi e vendo que era o Senhor, foi até ele e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria perecido. E olha só o que o Senhor fala com ela, né? Ali no versículo 23, declarou-lhe Jesus: o teu irmão há de ressurgir. Jesus então reafirmou a palavra. Jesus aqui em todo o tempo está, né, declarando a palavra, falando que este milagre seria para que o nome dele pudesse ser exaltado, né, de que ele iria, né, ele declarou: olha, o seu irmão vai ressuscitar. E essa deve ser a minha e a sua postura diante desse tempo de espera. E como eu disse para você, não é fácil esperar. Não é fácil. Quem dera se nós pudéssemos orar agora e amanhã ao acordar estivesse tudo resolvido, né? Existem situações que nós vivemos em que como a gente queria, né, que o Senhor pudesse assim, remover aquele fardo de nós. Eu estou me lembrando aqui, nós estamos vivendo tempos, né, de grande diversidade, pessoas que nós conhecemos, que são queridas, né, que são queridas, que estão em nosso coração, enfermas, ou então com algum ente querido enfermo, né, internado ali num leito de hospital, em estado grave. E às vezes a gente pensa assim: Senhor, como eu gostaria de acordar e receber uma ligação falando que a pessoa vai receber alta, né? E graças a Deus essa não é a minha situação, mas eu, né, tenho compartilhado com alguns irmãos essa luta. E realmente a gente vê ali cada dia, né, a gente ora e pede: Senhor, move. E aí você olha e você não vê nenhum sinal natural de melhora. Então assim, são longos dias. Como nós gostaríamos de orar e ver aquilo acontecer de maneira imediata. Pois aqui não foi o que aconteceu, mas o Senhor declarou para Marta: olha, o seu irmão há de ressurgir. E é isso que o Senhor fala hoje para mim e para você. Eu estou aqui para renovar as suas forças. Porque somente o Senhor pode renovar as nossas forças. Somente o Senhor pode trazer alívio para o nosso coração. E para que isso aconteça, o que eu e você podemos fazer nesse tempo de espera? Declarar as promessas. Nós podemos lembrar ao Senhor a respeito das promessas. Colocar diante dele, não com a posição de que você merece, porque eu e você não merecemos nada. Olha, nós não merecemos nada, não há ninguém bom o suficiente que possa abrir a sua boca e falar: Senhor, me abençoa porque eu mereço, me abençoa porque eu sou teu servo, tua serva. É comum às vezes as pessoas pedirem para que eu possa, né, orar. Ora por mim, ora pelo meu parente, né? Nós estamos passando por essa e essa diversidade, né? Amém. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Mas às vezes eu fico pensando: será que a pessoa pensa que só pelo fato de eu ser uma pastora, eu estou mais perto de Deus do que ela? Eu sou melhor do que ela? Não, eu não sou boa, eu sou como você. A nossa natureza é pecaminosa, não existe nada de bom em nós. Mas sabe qual que é a grande diferença? É quem habita dentro de nós. E Ele escolheu habitar dentro de mim e de você por causa do amor dEle. Porque de nós mesmos, nós não merecíamos esse amor. Mas porque nós cremos, né? Ele veio habitar dentro de nós. E aí por causa dEle, nós somos, né, digamos assim, Deus olha para nós com um olhar de amor, de bondade. Então nesse tempo, né, nós temos que lembrar o Senhor das promessas, mas como eu disse para você, nunca naquela postura de que você merece algo. Não, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não mereço, mas Cristo merece, e eu estou em Cristo. Ele habita dentro de mim, Pai, Ele habita dentro de mim. Portanto,
Senhor, a tua palavra diz, e aí você começa a declarar, conforme a sua necessidade, aquilo que você precisa. Se é a conversão de alguém da sua família, você fala, Senhor, a tua palavra diz que é da tua vontade que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor morreu por amor ao fulano também, que ele possa ter uma experiência com o amor de Deus. Lembra o Senhor da promessa e sempre reafirmando, Cristo é que merece todas as coisas, eu e você não merecemos nada. Quando nós nos achegamos diante do Senhor com essa postura, os céus se abrem sobre nós, porque os céus estão abertos sobre Cristo e por isso nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, amém? Então, este é o primeiro ponto que nós vemos aqui. Jesus demorou para ir até Betânia resolver o problema de Marta e Maria, e nesse tempo ele estava declarando a palavra. Ali era ele mesmo liberando a palavra. Hoje nós podemos liberar a palavra através da Bíblia, que é a palavra de Deus. E é esse o primeiro princípio para mim e para você. Mesmo que esteja demorando 2 dias, né? 2 longos dias. 2 longos dias, que podem ser meses até anos. O Senhor, Ele não tardará. Ele pode não ter chegado ainda. Você ainda pode não ter recebido aquilo que você deseja, mas Ele nunca se atrasa. No tempo determinado, todas as promessas do Senhor se cumprirão na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O outro princípio que nós vemos aqui, né? Continuando o texto, como eu disse para você, então Jesus chegou, aí Marta foi ter com ele e ele disse para ela, olha Marta, fica calma, seu irmão vai ressurgir. Só que Marta ali não entendeu. Marta falou, Senhor, ele vai ressurgir, né? Lá na ressurreição, ele vai ressuscitar no último dia. Só que aí Jesus falou que com ela, está descrito lá no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo tempo Jesus declarando a palavra. Todo tempo Jesus ali alimentando a fé de Marta através da palavra, né? Porque é isso que o Senhor quer que eu e você possamos nos alimentar da palavra, para que nós possamos ter as nossas forças renovadas para continuar esperando e crendo nas promessas do Senhor em nome de Jesus. Mas aí o texto continua a partir do versículo 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia ter vindo ao mundo. Olha, Marta aqui está reafirmando que ela cria em Jesus. Cria, tá vendo? Marta aqui está aqui, ó, se colocando na posição de alguém para receber. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí quando você crê nessa verdade, o próprio Cristo vem morar dentro de você, e por causa disso eu e você podemos ser abençoados. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, olha, o mestre chegou e ele te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Então Maria estava em outro local, Marta foi chamá-la e falou, olha, Jesus está ali. Maria rapidamente, né, porque Maria, você já conhece essa história, nós já até pregamos aqui sobre isso. Maria, ela gostava de ter intimidade, ela ungiu o Senhor, enxugou, né, ali com seus cabelos. Então Maria era aquela que gostava de estar próxima, né? Então ela correu ali para os braços do Senhor, né? E pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela iria ao túmulo do seu irmão para chorar. Quando Maria chegou, está descrito ali no verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E aqui
acontece algo assim que é fantástico, né? O Senhor falou muito ao meu coração com esse versículo. O versículo 35 diz que Jesus chorou. Sabe que esse é o menor versículo da Bíblia? Pois é, Jesus chorou. Você não esquece mais. Mas olha, aqui é outro ponto que eu quero deixar para você nessa noite. A Bíblia fala que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele falou lá, quando ele ficou sabendo da notícia de que Lázaro estava doente. Falou para os discípulos, chegou perto de Marta, falou: Marta, seu irmão vai ressurgir. Calma, fica tranquila. Por que Jesus chorou? A Bíblia diz, né, nos versos 32, 33, 34, que Maria, ela saiu desesperada e se prostrou aos pés do Senhor e começou a chorar, né? Imagina a cena, como uma pessoa que perde um ente querido faz. Chora de desespero e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. E ela começou a chorar. E aí os judeus que estavam ali acompanhando ela também começaram a se entristecer e a chorar. E Jesus, quando ele viu aquela cena, a palavra de Deus diz no versículo 33 assim, que ele agitou-se no seu espírito e ele se comoveu. E no versículo 35 a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, porque isso é óbvio. Porque aqui Jesus está querendo ensinar um princípio para mim e para você. Jesus, ele se identificou com a dor de Marta e Maria. Ali, vendo as suas irmãs chorando, né, por causa de uma grande perda, vendo ali os judeus, os parentes, os amigos, chorando, sofrendo, né, enlutados com aquela família. Jesus, ele não foi indiferente, ele chorou. Ele chorou porque ele se identificou com a dor delas. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Jesus, ele se identifica com a minha e com a sua dor. Jesus se identifica. Ele não fica lá, né? Muitas das vezes pensam quando vão orar que você está aqui orando no seu quarto e aí Jesus está lá no céu, sentado no trono, todo poderoso, majestoso. Ele é Deus todo-poderoso, majestoso. Mas mesmo sendo Deus, ele decidiu por amor habitar no meu e no seu coração. Porque ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Abba Pai. Ele é o nosso Paizinho. E porque ele é o nosso Pai, ele se identifica com a nossa dor. Ele não está indiferente. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele é Deus, mas ele abriu mão de toda a sua glória e ele se fez homem. Sabe por quê? Porque ele precisava de saber o que eu e você sentimos. E como ele veio ao mundo, mesmo sendo Deus, ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo como homem. A diferença é que ele não pecou. Ele se fez pecado por amor a mim e a você, mas ele não pecou, mas ele era homem. E como homem, ele, né, como ele viveu essa experiência de ser homem, ele se identifica comigo e com você. É como se, né, Jesus fosse uma ponte, um elo que me liga a Deus. Deus é santo, Deus é supremo, é poderoso, é majestoso, é justo. E como homem, né, no caso eu como ser humano, eu não posso tocar em Deus, porque eu sou pecadora. A natureza do pecado habita dentro de mim. Lá no início, quando o homem decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a natureza pecaminosa entrou nele e agora todos pecaram. Então eu não posso tocar em Deus por causa da minha natureza pecaminosa. Então Jesus veio como essa ponte, esse elo, porque ele é Deus, ele pode tocar em Deus, mas ele também se fez homem e ele pode tocar na minha mão. Então ele segura na minha mão e segura na mão de Deus, e por isso ele faz a ponte, ele é o elo entre eu e Deus.
E isso é demonstrado aqui claramente quando diz que Jesus chorou. Jesus chorou mesmo sabendo que o milagre iria acontecer a poucos minutos depois, porque ele se identificou com a dor daquelas meninas, daquelas irmãs que eram preciosas para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Ouça agora o Senhor falando para você: a sua dor é a minha dor. Eu me identifico com você. Pode abrir seu coração para mim. Estava meditando sobre isso hoje, né? Não tem aquele amigo ou aquela amiga que você gosta de conversar, né? Aquela pessoa que às vezes você está angustiada, uma dor no coração, uma angústia, uma tristeza, e às vezes você chega perto daquela pessoa e não fala nada, só chora. E aquela pessoa já te entende, já sabe tudo que você está sentindo. E só de você ficar perto dela, você já se sente aliviado, aliviada. Pois é, existem relacionamentos naturais que são assim. O Jesus, ele deseja ser o meu amigo e o seu amigo. Ele deseja o tempo todo, ele está disponível, olhando para mim, para você, com um olhar de amor, com um olhar de graça, com um olhar, né, de pai que quer nos abraçar, que quer nos acolher, que quer dar o ombro para que eu e você possamos chorar. E olha, muitos pensam que chorar diante de Deus é sinal de incredulidade. É sinal de que você não acredita, não. Existem momentos da nossa vida em que nós não temos força nem para falar com o Senhor. Então, quando você não tiver forças para falar, apenas chore. Chore na presença de Jesus, porque Ele está ali como seu amigo, chorando com você. Eu vou ousar a falar isso, porque aqui a palavra do Senhor diz que Jesus chorou com Marta e Maria, porque Ele estava aqui ensinando o princípio de que Ele se identifica com a minha dor e com a sua dor. Ele não é indiferente. Ele é o Deus que pode todas as coisas, que tem o poder de maneira sobrenatural, mas Ele também é o meu e o seu Pai. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido. Tem versão que fala nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O Senhor, Ele te ouve, mesmo que você muitas vezes não consiga abrir a sua boca e falar nada. Ele ouve você e Ele não é indiferente. Ele chora, Ele se compadece. Se compadece, né? O chorar aqui, me entenda, é se compadecer com a sua necessidade. Ele não é um Deus indiferente, porque a Bíblia vai dizer que Ele chorou com Marta e Maria. E aí então o texto continua, vamos prosseguindo porque já está, né, caminhando para o final. A palavra de Deus vai dizer, né, a partir do versículo 36, então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhes, Disse-lhe, porém, Marta: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, Marta? Jesus falou de novo com ela: Marta, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele.
creram nele. Aqui eu quero deixar o último princípio para você, para que nós possamos orar. A Bíblia fala que Lázaro estava morto há 4 dias. E mesmo estando morto há 4 dias, ele ressuscitou. Só que o interessante são as etapas, né, que o Senhor Jesus faz aqui nesse ponto. Primeiro, a palavra de Deus diz que Jesus pediu para quê? Para que eles pudessem remover a pedra. Porque Lázaro estava ali numa sepultura e eles tinham colocado uma pedra, né, para tampar ali o local onde ele estava sepultado. Então ele pediu para remover a pedra. Hoje, o Senhor está removendo pedras na sua vida. Que pedras? Pedras de incredulidade, pedras de olhar as circunstâncias naturais, pedras de achar que você, para receber algo de Deus, você precisa merecer, você precisa fazer por merecer, porque senão você não vai receber. São pedras que precisam ser removidas da minha e da sua vida. Pedras de incredulidade, circunstâncias naturais e pedras de merecimento, porque são coisas que precisam ser tiradas para que o morto possa ressurgir. Nós vemos isso aqui, né? Digamos assim, as etapas, né, desse processo aqui da ressurreição. Uma outra coisa que Jesus fez logo depois que ele pediu para que pudesse ser removida aquela pedra. Jesus falou, né? Ele agradeceu, né? Ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Lembra lá no milagre da multiplicação que nós estudamos há algumas semanas? Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes e falou: Pai, graças te dou porque sempre ouves as minhas orações. E aqui Jesus faz a mesma coisa: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Sempre me ouves. Jesus então ele agradeceu ao Pai. Antes de pedir o milagre, ele agradeceu. Outra coisa, você vai começar a agradecer por esse milagre. Senhor, eu te agradeço pela salvação do meu pai, pela salvação do meu irmão. Eu te agradeço, Senhor, pela cura ali do meu ente querido. Eu te agradeço, Senhor, por essa provisão financeira que o Senhor vai me dar. Eu te agradeço por esse casamento que eu tenho, porque eu vou desfrutar do melhor de Deus no meu casamento. Agradecer antes de acontecer. Foi isso que o Senhor fez. Ele deu graças e ele reafirmou: sempre me ouves. E outra coisa, Jesus, a Bíblia fala, né? Então, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Clamou em alta voz: vem para fora, Lázaro. Jesus chamou por Lázaro. E ali, quando Jesus chamou, a vida entrou de novo naquele homem que já estava 4 dias morto, que já cheirava mal. A vida entrou novamente dele e ele saiu vivo daquele lugar onde ele tinha sido colocado morto. É um princípio também dentro desse terceiro tópico aqui. Você e eu temos que bradar em alta voz o quê? Bradar a circunstância natural. Bradar a circunstância natural que você está vendo, né, nessa circunstância que você vive. Não, bradar a palavra de Deus, né? Nós falamos lá em 2 Coríntios 4,13, fala: crie, por isso falei. Então você crê e fala em alta voz. Fala o que? A promessa, a palavra, declara a palavra de Deus em alta voz, assim como Jesus bradou e falou: Lázaro, vem para fora. Isso aconteceu. Aleluia, esse é o nosso Deus. É o Deus que tem poder para fazer o impossível. O impossível. Posso te falar uma coisa? Tem pessoas que estão aqui comigo e também pessoas que vão me ouvir depois, que tem áreas na sua vida que já estão mortas, que já estão cheirando mal, assim como estava com Lázaro, cheirando mal, já tinha 4 dias. Naturalmente impossível. Mas deixa eu te falar, o Senhor liberou uma palavra e aquele morto ressurgiu, aquele morto ressuscitou. Pois hoje o Senhor está ressuscitando essa área morta na sua vida. Não duvide do Deus que pode todas as coisas. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. Ele é o Deus especialista em
mudar a situação, por mais terrível que ela esteja. Ele é aquele que dá a última palavra. Então, em nome de Jesus, aí onde você está, receba essa fé que você precisa para crer que o Senhor nesta noite diz para você: Lázaro, vem para fora. E quando eu estou falando aqui Lázaro, eu estou falando dessa área morta aí, essa situação adversa que você olha e fala: já acabou, é o fim, não tem mais jeito para esse casamento, não tem mais jeito para esse filho meu, ele está perdido, ele está nas drogas, ele se desviou, ele vai morrer, a qualquer momento eu vou receber a ligação da polícia falando que ele foi morto por traficante. Essa empresa minha já faliu, eu já decretei falência, não tem como mais. Essa enfermidade, olha, tá lá na UTI grave, o médico ligou hoje falando que só tá esperando o coração parar de bater, porque não tem jeito mais. Deixa eu te falar, hoje o Senhor diz: Lázaro, vem para fora. E o Senhor não fala de maneira branda, não. A palavra do Senhor fala que ele clamou em alta voz. O Senhor está bradando aí agora na sua vida, no seu coração, dizendo: Lázaro, vem para fora. E automaticamente, instantaneamente, a palavra do Senhor diz que Lázaro ressurgiu, ressuscitou. Você crê? Você crê? Porque se você crê, você verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos ter testemunhos aqui de homens e mulheres que estão vendo a glória de Deus, vendo Lázaro sendo ressuscitados aí na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui com essa postura de homem de Deus, de mulher de Deus, que sabe que existem momentos em que as coisas não vão acontecer de maneira imediata, mas enquanto isso você vai continuar crendo, lembrando ao Senhor das promessas, lembrando ao Senhor da aliança que Ele tem com Cristo. E porque você está em Cristo, Deus não nega nada para você, porque Ele não nega nada para Cristo. Entra nessa posição de que você não merece, mas Cristo merece. E porque Ele merece, você é coparticipante com Ele da herança. Outra coisa, Jesus não é indiferente à sua dor. Então, se você não tem força para orar, vai e chora na presença do Senhor, porque Ele se compadece de você, assim como Ele se compadeceu de Marta e Maria. E mesmo que já esteja morto há 4 dias cheirando mal, Ele pode ressuscitar. E Ele diz para você: hoje Lázaro vem para fora. Em nome de Jesus, eu quero declarar que essa palavra entrou aí no seu coração, na sua vida, como a bomba atômica, que explodiu você de maneira sobrenatural. O Espírito Santo de Deus está trazendo ali aí um reboliço na sua vida agora, e você vai levantar em fé, com ousadia, crendo, e você vai experimentar a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria orar por você. Eu quero reafirmar que se você tiver algum pedido específico, compartilhe comigo para que eu possa orar por você depois. E não esqueça de testemunhar os feitos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que depois que Lázaro ressuscitou, os judeus creram em Jesus. Quando você testemunha, o seu testemunho é para a glória de Deus, para que mais pessoas possam crer no Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigada por este dia que o Senhor fez, obrigada por essa palavra que o Senhor liberou, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Não fui eu quem liberei, foi o Senhor quem liberou através da minha vida. Eu quero declarar que essa palavra saiu da minha boca aqui como flecha, e ela alcançou o coração desses homens e dessas mulheres de Deus, e ela transformou a vida de cada um de nós agora, em nome de Jesus. Eu declaro que a nossa fé foi renovada, e nós veremos, porque nós cremos que não há impossível para o Senhor. Nós veremos a glória do Senhor se manifestar em cada área da nossa vida. Não importa as circunstâncias, não importa o que as pessoas estão falando, não importa o relatório do médico, do banco, oh Deus,
do advogado, o que importa é a tua palavra. E a palavra do Senhor para nós hoje é: Lázaro, vem para fora. E nós cremos, por isso nós falamos que o Senhor é o Deus que pode, é o Deus que faz todas as coisas. E como filhos amados, nós temos a promessa de que obras maiores nós faríamos em teu nome. Então, em teu nome, nós agora declaramos que o Senhor transforma a nossa vida, gerando fé no nosso coração para crer nas tuas promessas, em nome de Jesus. E nós não vamos esmorecer, mas a nossa fé foi, ó Deus, alicerçada mais uma vez, firmada na rocha que é Cristo. E nós vamos levantar nesta noite na posição de filhos amados que já recebemos do Senhor todas as suas promessas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz em nome de Jesus.